Muitos de nós, desde a juventude, somos ensinados que para termos sucesso basta querer, que é uma questão de mérito, de que se você se esforçar o suficiente, vai atingir o sucesso. Então a promessa é sedutora, né? A grandeza é para todos, basta querer, é só se esforçar. Mas quando a gente cresce e nos deparamos com a vida nua e crua, a gente observa a realidade como ela é e percebemos que as coisas não são bem assim. A busca por uma sociedade puramente meritocrática esconde amálgamas obscuras que fundamentam a sociedade e mantêm injustiças sociais. Na obra A Ascensão da Meritocracia, de Michael Young, esse título lhe sugere que ele podia estar elogiando a meritocracia, né? Porém ele não estava. Ele diz que a meritocracia é uma distopia, pois se o mundo seguisse essa lógica de que só as pessoas mais esforçadas tinham que ascender na vida, nos depararíamos com a segregação social. E no poder se consolidaria uma oligarquia, onde uma elite intelectual, supostamente os mais capazes, teria o privilégio de se manter no poder e deixando a maioria das pessoas desiludidas e sem esperança nenhuma. Mas a gente olhando para o que acontece nos dias atuais, para essa crescente polarização e esse abismo social, a gente sabe que tudo isso não está muito longe da realidade. Nessa obra, o autor diz que num sistema de meritocracia total poderia surgir uma nova aristocracia, que a aristocracia ela surgiu lá na Grécia, onde a aristocracia significava as pessoas mais capazes, que tinham mais posse de terras, e aquelas que podiam pensar mais racionalmente seriam os que tinham esse direito de mandar, na população em si. Então a educação se tornaria uma máquina de seleção, onde desde a infância os testes de QI e avaliações determinariam o futuro da pessoa. Aquelas pessoas superiores que estudaram numa escola particular, tinham pais que podiam pagar milhões para o filho estudar, automaticamente elas iriam para o topo. Mas a pergunta que fica, e o que aconteceria com o restante da população? O que acontece com aquela pessoa que mora no interior, em uma comunidade carente, que tem que acordar às 5 da manhã para trabalhar, pegar 4 ônibus por dia e só chega em casa às 23 horas, exausta, isso tudo para ganhar só um salário mínimo? E o que falar da jovem mãe que precisa conciliar os estudos com o cuidado dos filhos e o emprego informal? Antigamente eu mesmo falava assim, mas ela teve um filho porque quis, ninguém mandou, Mas eu vejo que eu era um idiota por pensar assim, porque as coisas não são bem assim, que funcionam. Então todas essas pessoas são relegadas a uma subclasse, mas não por falta de oportunidade, pois se todos têm as mesmas oportunidades e você não teve sucesso, a lógica da meritocracia diz que o problema então está em você, na sua falta de QI ou que não se esforçou bastante, e não nessas barreiras sistêmicas ou na ausência de oportunidades. Então, ironicamente, não há igualdade. A meritocracia contribui para uma hierarquia cada vez mais rígida e cruel, se baseando nessa premissa que parece ser justa no primeiro momento, mas a gente sabe que não é. Assim como no filme Gattaca, onde a genética determina o destino e o esforço individual é quase relevante diante dessa realidade do DNA. A meritocracia, ironicamente, ela não gera igualdade. Então ela mantém e solidifica uma hierarquia cada vez mais rígida, baseando nessa premissa que parece ser justa, à primeira vista, mas que sob a lupa da realidade, assim, ela se revela na realidade desigual e injusta. E um outro perigo gerado por essa cultura é a perda da empatia e a focalização da culpa individual. Porque quando a gente fala que o sucesso é atribuído unicamente ao mérito, o fracasso também é. Então, se não chegarmos ao topo, a culpa é nossa. Então não existe influências sociais, heranças culturais, azar ou contingências da vida ou acaso da vida, Então por que ajudar uma pessoa que não se esforçou bastante? Então essa mentalidade fria pode levar e leva a uma insensibilidade coletiva. E Young, nesse livro, ele previu uma sociedade onde os de baixo seriam marginalizados, culpados por sua condição, e os de cima teriam o direito de governar sem se preocupar com o bem-estar coletivo ou com as consequências também de suas políticas. Então eles se veem como os merecedores, os escolhidos, assim. Então a própria estrutura social faz as pessoas se sentirem inferiores.
Não é uma agressão física em si, mas é psicológica, que leva eles a internalizarem a culpa pelo fracasso, e isso vai acarretando em outras coisas, vai aumentando o desespero e o conformismo deles, né, com essa situação. E em casos extremos pode acontecer até a revolta social, né? As pessoas podem ficar indignadas, fazer protesto e fazer até loucura na rua, né? Então o filme Parasita, ele fala bem isso, onde a proximidade física entre as pessoas não elimina o abismo invisível entre as classes, né? E tem outro filme que eu recomendo também que se chama O Poço. Então não vou aqui dando spoiler do filme, mas a estrutura do sistema condena a maioria, né? A meritocracia, em vez de unir, divide as pessoas, isola elas e faz elas duvidar do próprio valor delas e da humanidade em si, né? Mas com tudo isso, onde fica o esforço e a dedicação, afinal? Porque a gente tem que ser sincero e saber que o esforço também é importante, a dedicação também. Por gostar muito de esporte e treinar quase todos os dias, eu sei que é muito importante ter essas duas qualidades, né? Então também a gente não tem que cair na armadilha oposta, né? Não é que o esforço não importa, porque a inteligência não tem o seu valor, mas muito pelo contrário. A gente tem que se esforçar sim em busca das nossas coisas, nossos objetivos, tem que se dedicar, perseverar, aprender, para a gente crescer também como indivíduos e para conquistar o que a gente deseja, né? Mas esse não é o problema em si, mas é quando dizem que ele é o único critério, aí que é o problema. Quando a gente ignora as condições de partida, os privilégios herdados, as redes de apoio que impulsionam algumas pessoas, ou a falta delas, né, que dificulta a vida de tantos outros. Então a grandeza pode vir de muitas coisas, né, da arte, da sensibilidade da arte, do altruísmo, da dedicação ao próximo, da resiliência diante das adversidades e da disciplina também para dominar um ofício. Então a gente está reduzindo tudo isso a um mero placar de QI e esforço, é reduzir a concepção da humanidade, do que significa ser bem-sucedido, né? O desafio ele está em edificar uma sociedade que valorize o esforço e a inteligência, sim, mas que também reconheça e atenue as desigualdades estruturais, né? Uma sociedade que gere oportunidade genuína para todas as pessoas e não somente a ilusão de que elas existem. Que compreenda que a sorte, o ponto de partida, o suporte também que a pessoa tem durante a vida, são tão fundamentais quanto a dedicação individual. Então a gente precisa compreender que os fatores como a sorte, o país que a pessoa nasce, a família, a época em que ela nasceu, o ponto de partida também, os recursos financeiros e educacionais dela, é como se fosse uma corrida de 100 metros, né? Só que nem todos largam do mesmo lugar. E também o suporte social, as redes de contato, os mentores, a comunidade, isso tudo é tão fundamental quanto a dedicação individual. E o sucesso, ele na verdade ele é uma interseção de todos esses elementos, né? Não tem como a gente reduzir só o esforço, não. O esforço é importante, mas todos esses elementos também são importantes. Então, será que a grandeza é para todos? Essa é uma pergunta muito mais complexa do que parece, né? Talvez ela nunca seja para todos, né? No sentido de que nem todos ocuparão os mesmos topos hierárquicos, por mais que almejamos uma sociedade desta forma. A gente sabe que quase 100% de certeza que ela nunca chegará, né? Por mais que a gente lute para mudar alguma coisa, sabemos que o ser humano é falho e as oportunidades continuarão indo para a elite, né? Com seus privilégios, sua rede de contatos. Muitas vezes eles vão ter um caminho mais pavimentado, enquanto os meros plebeus como nós vão ter que fazer muita força para vencer na vida. Mas há uma diferença muito grande quando a gente começa a entender que não é somente o esforço que define o sucesso da pessoa, né? Mas que a sorte, o contexto e o ponto de partida também são peças gigantescas no quebra-cabeça, né? Então, a gente sabendo disso, a gente pode direcionar o nosso foco. Sabemos que não é somente o esforço, mas perante esse mundo que a gente vive, no meio de tudo que não está sob nosso controle, o esforço não faz parte disso, né? O esforço é uma das poucas coisas que a gente tem controle. E o autor nos deixa um legado importante, né? O aviso de que uma sociedade que se julga justa por ser puramente meritocrática é, na verdade, uma sociedade que fabrica sua própria miséria e sua própria revolta. Então o que resta, o que sobra pra gente é buscar fazer a nossa parte dentro dessas poucas coisas que a gente controla, né? Nos esforçar, mas também a gente pode questionar o sistema, né? A gente pode fazer isso também.
e tentar construir comunidades mais solidárias, lutar por políticas públicas que atenuem essas desigualdades sociais, né? E, acima de tudo, não culpar as pessoas que não chegaram lá pela sua própria condição.